Bem, galera, tendo em vista a dificuldade que vocês tiveram aí na prova e as notas baixas que foram consequência, né, da não realização de somativas ou do desempenho abaixo na avaliação bimestral, eu vou passar aqui uma pequena revisão do que pode, do que deve cair na prova de recuperação de amanhã, certo? Vamos lá. A prova muito provavelmente terá 4 questões com conteúdos bem parecidos com esses aqui, tá? Uma questão de circunferência, uma de números complexos, uma questão de perímetro e uma questão de distância entre dois pontos, certo? Então vamos começar para não perder tempo. Aqui, nessa primeira questão, pede que determinemos a equação reduzida e a equação geral dessa circunferência abaixo. Então a gente tem que lembrar, antes de tudo, que quando a gente trata de uma circunferência, a equação geral ela é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, certo? E aí a gente também tem que lembrar que esse a e esse b são os valores desse centro aqui, ó, desse centro A. A e B são os valores do centro, onde o centro ele é representado pelas coordenadas A e B. A coordenada A é referente ao eixo de x e a coordenada B referente ao eixo de y. Nesse caso, a gente pode afirmar que o centro dessa circunferência é quem? O centro dessa circunferência é coordenada A, que é referente ao eixo de x, está aqui, ó, é 3. Então, a gente vem aqui e assinala. E a coordenada B, que é referente ao eixo de y, está aqui, ó, é 2. Tá? Temos aí as duas coordenadas. Substituindo elas na equação, a gente vai ter outra coisa interessante também. A gente precisa se informar sobre o raio, né? E aí, nesse caso, o raio é a distância do centro, que é esse ponto A, até a borda. Nesse caso, a gente sabe a distância do centro até essa borda aqui, né? Até B, ó. Se você prestar atenção, A está na altura 2 e B está na altura 0. O que significa dizer que a distância de A para B é essa distância aqui, ó. Então, a distância do centro à borda vale 2. Logo, o raio vale 2. Então, vamos deixar anotada aqui essa informação também, ó. Raio igual a 2. E aí, para a equação reduzida, que a gente já tem as informações, nada mais é do que x menos a, e nesse caso a igual a 3, tudo isso ao quadrado, mais y menos 2, por quê? Porque é y menos b, e nesse caso b é 2, ao quadrado. Tudo isso igual ao raio ao quadrado, mas a gente já identificou que o raio é 2. Então, 2 ao quadrado. E essa é a nossa equação reduzida. A gente pode elevar isso aqui ao quadrado e a gente vai ficar com 4, né? Mas aí você poderia parar por aqui. Poderia dizer, ó, essa é a resposta. Nossa equação reduzida. Vamos para a equação geral. Para a equação geral, a gente só vai precisar fazer a distributiva. Lembrem-se que se eu tenho x menos 3 ao quadrado, eu vou deixar escrito aqui, ó, x menos 3, entre parênteses, né? X menos 3 ao quadrado é igual a x menos 3 multiplicado por x menos 3. Certo? E a mesma coisa vale para y menos 2. Y menos 2 ao quadrado também é a mesma coisa que y menos 2 vezes y menos 2. Certo? Fazendo direto, se você quiser, você pode fazer aí os rabiscos. A gente tem, pelos produtos notáveis, que isso aqui vai ser igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Isso é só a distribuição desse primeiro termo. Para o segundo termo, a gente vai ter y ao quadrado menos 4y mais 4. Ok? Tudo isso igual a 4, né? 2 ao quadrado é 4. Colocando os termos em ordem, a gente vai ter x ao quadrado
mais y ao quadrado. E agora, menos 6x menos 4y. Analisando os números agora, ó, 9 mais 4, 13. Esse 4 que está positivo vem para cá negativo. Então, 13 menos 4 dá 9. É como se esse 4 positivo aqui se alterasse, né? Com esse 4 aqui, ó, se anulasse. Logo, mais 9. Tá com dificuldade aí, faz no papel a continha e aí você chega nesse resultado. Então, a gente tem que a equação geral dessa circunferência é essa aqui, ó. Essa é a equação geral da circunferência. Apenas isso. Vamos para a próxima. E aí, ó, nessa segunda questão, se trata de números complexos. Tá? A gente tem uma equação de segundo grau, que é interessante deixar aqui registrado. A gente consegue resolvê-la por alguns modos, mas o modo mais conhecido é utilizando a fórmula de delta e de Bhaskara, que a gente conhece como delta e Bhaskara, né? E elas são dadas pela seguinte maneira. Ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a de Bhaskara é dada por menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Para a gente ter certeza que vão ser raízes complexas, né? Não serão números reais, serão números complexos, delta tem que dar negativo. Então esse é o primeiro passo, realizar o valor de delta. Que nesse caso, b ao quadrado é 2 ao quadrado, né? Menos 4 vezes a nesse caso é 1, e vezes c, que nesse caso é 5. Daí a gente tem que delta igual a 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. Nos resultando num delta igual a menos 16. Claramente a gente consegue provar que serão raízes complexas, porque o valor de delta é negativo. Partindo agora para a fórmula de Bhaskara, a gente tem que x é igual a menos b, e b é 2, a gente já viu, mais ou menos raiz de delta, e nesse caso a raiz de delta vale menos 16, e é aqui que a gente vai ter um probleminha, dividido por 2a, né? E a gente já viu que é 1. Analisando especificamente o que vai acontecer aqui, ó, lembrem-se que a raiz de menos 16 ela pode ser reescrita, como a gente já viu, como sendo a raiz de 16 vezes menos 1. A gente já viu isso. Por que a gente utiliza esse menos 1? Porque a gente conhece que esse menos 1 pode ser tratado como uma unidade imaginária. Então a gente separa os radicais, fica a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. E como a gente já trabalhou em sala de aula, a gente pode tirar as duas raízes agora. A raiz de 16 é 4 e a raiz de menos 1 a gente chama de i, certo? Já que a gente já tem a raiz de 16 e a raiz de menos 1, então a raiz de menos 16 é 4i. Finalizando, a gente tem que x igual a menos 2 mais ou menos 4i. Tudo isso dividido por 2 vezes 1 igual a 2. E a partir daqui, a gente pode simplificar ou seguir os dois caminhos diferentes, né? Se a gente quiser, a gente ainda pode simplificar. A gente vai ficar com o seguinte, ó. X é igual a, dividindo todo mundo de cima por 2, a gente tem 2 dividido por 2 dá 1. Bota o sinal de menos na frente, lembre-se que ele está aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1, mais ou menos 4i dividido por 2, 2i. Certo? E aí a gente segue só dois caminhos. Primeiro caminho, utilizando o sinal positivo. Segundo caminho, negativo. Então, a primeira raiz, ela é menos 1 mais 2i. E a segunda raiz, ela é menos 1 menos 2i. Pronto, chegamos na resposta. Próxima questão, qual a quantidade de corda para cercar o terreno abaixo? A gente tem uma questão de perímetro, questão simples, questão fácil. Para cercar esse terreno, a gente precisaria passar corda por tudo ao redor aqui, ó. Concorda comigo? Não tem nenhuma restrição, ele não fala quantas voltas a gente tem que dar, ele só
fala que a gente tem que cercar o terreno. Então a gente pode dar uma volta. Logo, maneira mais fácil de resolver isso, como é perímetro, soma de todos os lados. Então 14 mais 10 mais 4 mais 8 mais 8. 8 se repete 2 vezes. Mais 7. Né? Pagadinho aqui, mais 7. Quanto é que a gente fica aqui, ó? 14 com 10, 24, 28, 28 mais 8, 36, 36 mais 8, 44, 44 mais 7, 50, opa, 51. É isso? Realizando a soma novamente, a gente tem, ó, 14 mais 10, 24, 24 mais 8, 32, mais 8, 40, 47 mais 4, 51. Beleza? E aqui, a última questão, a gente tem uma questão de distância entre dois pontos que é dada pela fórmula, ó, distância de A para B é igual a raiz de, aquela fórmula grande, não sei se vocês lembram, x de A menos x de B, tudo isso ao quadrado, mais y de A menos y de B. Né? A gente tem que ter o representante de A e de B, das duas coordenadas, de x e de y. Então vamos ver os valores aqui. Ó. A gente tem que o ponto A, ele está em que coordenada? Ó? O ponto A ele está aqui em 2, então seu x vale 2, e ele está aqui em 1, seu y vale 1. Ótimo. E o ponto B? O ponto B ele está em x valendo 3, concordam comigo? Ponto B, x vale 3. E y, ó, vale 0, está em altura 0. Então 3 e 0. Sabendo desses valores, a gente só vai substituir, né? Logo, essa distância ela vai ser igual a raiz quadrada de x de A, 2, x de B, 3, 2 menos 3 ao quadrado, mais y de A, 1, y de B, 0. Tudo isso ao quadrado. Então a gente vai tirar a raiz disso. Ó, distância igual a raiz de 2 menos 3 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 0, 1 ao quadrado. Distância entre A e B é igual a raiz de menos 1 ao quadrado. Dá 1, né? Menos 1 vezes menos 1. E aí multiplicação de sinais negativos dá positivo. Menos vezes menos. E 1 ao quadrado também dá 1. Resultado final, a distância de A para B é a raiz de 2. Certo? Boa sorte. Espero que vocês estudem por esses exercícios. Assistam esse vídeo quantas vezes for necessário. E com certeza a prova vai estar bem parecida com isso, a recuperação. Abraço e bons estudos.